Bom dia, sejam bem-vindos à disciplina de Estatística Experimental em Produção Animal, do curso de Mestrado em Produção Animal do Instituto de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Minas Gerais. Nessa parte, nós faremos uma análise de variância, exemplo, para um caso de delineamento em blocos casualizados. Ainda não inventaram uma forma melhor de aprender do que fazendo, então vamos ver um exemplo aqui, em que foram simulados dados de produção de matéria seca por hectare em 12 piquetes, nossas unidades experimentais. São 3 piquetes por bloco, sendo 4 blocos. E 3 tratamentos distribuídos ao acaso para os piquetes dentro de cada bloco. Então, o nosso interesse é descobrir se existem diferenças estatísticas entre os 3 tratamentos. Para tal, nós vamos realizar uma análise de variância, considerando o nível de 5% de probabilidade. Então, o que nós temos aqui nos dados? As 12 observações, dos 12 piquetes. Aqui nós temos a identificação do piquete, que eu não sei por que eu escolhi por assim, mas ok. Temos o... Eu acho que é mais para mostrar que foi como se tivesse sido casualizado direitinho, né? Não é sequencial, igual a observação, que foi acrescentado depois. Aqui tem 4 informações referentes ao tratamento A, 4 referentes ao tratamento B e 4 referentes ao tratamento C. E aí a gente já colocou aqui a resposta na sequência dos blocos 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4, dentro de cada tratamento. E aí nós temos as respostas de 57, 56, 34, 54, 40, 55, 48, 52, 35, 51, 44, 64. Nós temos o A, vai ser um chamado, aqui a gente chamou de controle negativo, que seria quando você não faz adubação. O controle positivo, você faz a adubação padrão mineral, que é utilizada. E o C foi um tratamento em que era utilizado esterco para adubação. Aqui a gente não coloca as quantidades nem nada, aqui é só uma simulação. Então vamos ver como é que fica. Antes da gente começar qualquer teste, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é o quê? Qual que é a nossa hipótese? Então, a gente tem 3 tratamentos. Então, qual que é a nossa hipótese de nulidade? E qual que é a nossa hipótese alternativa? O bloco interfere na nossa hipótese? Então, são algumas perguntas que a gente tem que se fazer e vamos ver se você sabe responder. Então, a gente tem 3 tratamentos e a nossa hipótese H0 vai ser o quê? Vai ser que o tratamento, as médias M1, M2 e M3 são estatisticamente iguais, não diferem estatisticamente entre si. E a hipótese HA é o que? Não H0. Eu não posso colocar aqui na hipótese HA que M1 é diferente de M2, que é diferente de M3, porque o teste não testa isso, ele só testa se todas as médias são estatisticamente iguais ou não. O não pode ser o seguinte, que a M1 é diferente da M3, mas a M1 é igual a M2 e a M2 é igual a M3. Ou poderiam ser até, ocorrem casos, é um pouco mais raro, mas de conseguir estar ali no limite em que todas as médias, quando você testa um teste de médias, elas vão dar iguais entre si, mas você rejeitou H0. Como que isso pode ocorrer? Como eu já disse antes, o teste de médias com mais de 2 tratamentos, ele vai ter um resultado, no Tucker, por exemplo, vai ter um resultado diferente já da análise de variância. E outros testes, eles usam também as suas próprias tabelas de probabilidade. Então, os resultados podem diferir um pouco. Alguns testes podem ser um pouco mais rigorosos ou menos rigorosos. Um outro motivo que pode ocorrer é que também pode ser um grupo de médias. Então, ele testa se não existe nenhum contraste entre médias estatisticamente diferentes de zero. Poderia ser, por exemplo, contrastando M1
e M2 contra M3. M1 e M2 junto contra M3 poderia ter diferença, mas M1 contra M2 e M1 contra M3 separado, quer dizer, M1 contra M3 ou M2 contra M3 separado, você não encontrar diferença significativa. Pode ocorrer? Pode. Então, porque a gente tem tabelas de probabilidade diferentes e também por conta dessa característica de o que não é H0 pode ser também um contraste. E os graus de liberdade? Você sabe obter todos eles para esse experimento? Enquanto você vai pensando nos graus de liberdade, eu trouxe o quadro da nova para vocês verem algo interessante. Ele muda. Antes tinha o quê? O tratamento mais o resíduo e o total como fonte de variação. Agora a gente tem uma fonte de variação nova, o bloco. Então, na hora de pensar em graus de liberdade, soma de quadrados, quadrados médios, o F calculado já não vai importar muito, mas ele vai ser alterado porque os quadrados médios vão ser diferentes. Por quê? Porque a soma de quadrado do resíduo mudou. Ela não vai ser a total menos o tratamento. Ela vai ter também que subtrair o efeito do bloco. Então, isso tudo vai mudar o quadrado médio do resíduo e, com isso, vai mudar também o F calculado, já que ele é o quadrado médio do tratamento dividido pelo quadrado médio do resíduo. E a gente vai comparar com o F tabelado. E, se o F calculado for maior que o tabelado, a gente vai rejeitar H0. Caso não, a gente não rejeita H0. Então, como ficar nos graus de liberdade? Então, a gente tem que primeiro pensar nos graus de liberdade total, né? Vai ser o quê? O N, que é 12 unidades experimentais, menos 1. Então, ficou quanto? 11. Tranquilo até aí, né? Agora, a gente tem que pensar também nos graus de liberdade do tratamento. Quanto que é? É Izão, que é o número de tratamentos, menos 1. São 3 tratamentos, menos 1, ficam 2 graus de liberdade. Os graus de liberdade do bloco são o quê? Número de blocos, J maiúsculo, menos 1. Então, 4 blocos, menos 1, 3 graus de liberdade. Então, do resíduo mudou, né? Por quê? Ele não é mais o 11 menos o 2, que daria 9. Ele é 11 menos 2 e menos 3. Então, dá quanto? Dá 6. Agora eu vou mostrar um quadro para vocês que no delineamento inteiramente casualizado ele não tinha serventia nem aplicação. Mas aqui, para ajudar a calcular somas de quadrados no delineamento em blocos casualizados, ele é muito útil. Se você sempre lembrar de utilizar ele, vai facilitar muito a sua vida, porque você pode colocar aqui nas linhas o tratamento 1, tratamento 2 e tratamento 3. E nas colunas o bloco 1, bloco 2, bloco 3 e bloco 4. E aí o que você faz? No final da linha, você soma dentro do tratamento 1 a soma de todos os blocos. E você coloca essa soma aqui, ó, de todos da linha. Ok? Então você tem o quê? O somatório de todos os J, somatório de J, dentro do tratamento I igual a 1. Então é o quê? Y1 ponto. Então temos todos os J somados dentro do tratamento 1. Se você fizer a mesma coisa no de baixo, ó, a gente tem todos os J somados, então somatório J de J1 até J4 dentro do tratamento 2. Então, Y2 ponto. Se você for para a linha de baixo, ó, mesma coisa, né? Você tem o Y3 ponto. Isso aqui é como se você tivesse o T1, o T2 e o T3, certo? Então você tem todo o somatório dentro daquele tratamento. Enquanto o somatório das linhas te forneceu o T1, T2 e T3, às vezes você é acostumado a ver com essa notação, em vez do Y3 ponto, 2 ponto e 1 ponto,
Se você, por outro lado, somar aqui, ó, todas as linhas dentro da coluna 1, então do bloco 1, então você tem o quê? Y, em vez de ser um ponto, agora você tem ponto 1, que você soma todos os tratamentos dentro do bloco. Então seria o somatório do I, não do J. YI. E o J vai ser sempre 1 nesse caso aqui. No próximo, o J vai ser 2. Então você soma todos os Is dentro do J2, ó, que são o tratamento 1, o 2 e o 3. Se tivesse mais tratamento, somaria mais. Então fica o Y.2. A mesma coisa para o 3 e a mesma coisa para o 4. Então isso aqui é como se você tivesse o B1, o B2, o B3 e o B4. Que é o quê? É outra forma de notação que às vezes você vê, até mais simples. Essa daqui é bem elegante, né? Igual a gente fala, que te dá o somatório de todas as unidades que estão dentro daquele bloco. Então temos o bloco 1, bloco 2, bloco 3 e o bloco 4. Por último, se você somar B1 mais B2 mais B3 mais B4, vai ser a mesma coisa que você somar todas as observações, que é o y ponto ponto, que a gente usa lá na correção. Então é o somatório de I e o somatório de J, de todos os y e J, subíndice J. Então vai ser igual a isso. Igualmente, se você somar o T1, o T2 e o T3, vai ser igual a isso aqui, que é o somatório da variável resposta para todas as unidades experimentais. Então a gente soma aqui, ó, 7, 0 e 5, dá 2 vai 1, 5, 4 e 1, 10 e 3, 13, então 132. Aqui a gente faz a mesma coisa, ó, aqui dá 2 e vai 1, 5, 5, 1, 162. Aqui 4, 6, vai 1, 4 vezes 3, 12. 4, aqui dá 0, vai 1, então 6, 6, 12 e 5, 17, 170. Então temos a soma de todos os blocos, né? Somando todas as unidades experimentais dentro de cada bloco somatório. Agora a gente faz nesse outro sentido aqui, né? 13, 17, 21. Então vai 2, 5, 5, 5, 20. Então 201. O próximo 0, 5 e 8, 13, 15. Então vai 1. Então 5, 21, 19. O próximo é 8, 9, 14. Vai 1. 5, 10, 16, 19. Então terminamos aqui a somar também todas as unidades experimentais dentro de cada tratamento. T1, T2, T3. Pronto. Para finalizar, ou a gente soma esses 4 aqui, ou a gente soma esses 3 aqui, vai dar o mesmo resultado aqui. Então, 1, 5 e 4, 10, vai 1, 9, 19, vai 1, e 590. Então, vamos ver onde que a gente utiliza isso tudo, começando com o 590, que vai ser utilizado na correção. Então, o que era a mesma correção? A correção é o somatório, nesse caso, IJ, de todas as unidades experimentais, para a variável resposta, y, que a gente está analisando. Então, a gente vai somar todos os subíndices. Só que a gente já fez isso quando a gente somou todas as linhas e depois somou o resultado delas, ou somou todas as colunas e depois somou o resultado delas, né? Porque deu 590 lá no quadro. Aí a gente vai lá e eleva o quadrado. Então, entre parênteses aqui, ó. Depois que fez o 590, eleva o quadrado e divide pelo número de unidades experimentais, que nesse caso é IJ.
Então, são 12. E a gente obtém a nossa correção. A soma de quadrados total do experimento é uma medida de dispersão que está associada a todos os valores amostrais. A dispersão entre dois valores amostrais quaisquer pode ser influenciada apenas pelo resíduo, mas também pode ser influenciada pelo bloco e pelo tratamento, quando a gente contrasta unidades experimentais de blocos e ou tratamentos distintos. Então, qual que é a soma de quadrado total desse exemplo? A soma de quadrado total, em vez de ser o quadrado da soma, ela é o quê? A soma de quadrados. Então, ela é o somatório IJ de YJ já elevado ao quadrado, interno ao somatório. Então, se eleva ao quadrado antes. Então, a gente vai pegar todas as unidades experimentais ou todos aqueles valores internos, aquele quadro, e elevar eles ao quadrado e somar. E aí a gente vai pegar esse resultado e vai subtrair pela correção que a gente acabou de obter no slide anterior e vai chegar no valor de 939,6667. Já a soma de quadrados de tratamento, quando a gente sai de um tratamento para outro, não tem como dissociar do efeito aleatório residual. Então, é o tratamento mais resíduo. Então, essa é uma parte que confunde bastante, tanto o tratamento quanto o bloco. Por quê? Na soma de quadrados do tratamento, a gente vai pegar no quadro o quê? O resultado das somas daquelas linhas. Então, a gente somou o quê? Os 4 blocos dentro de cada tratamento. Então, como a gente utilizou 4 repetições para compor essa soma, aqui a gente vai dividir por J, que corresponde a essas 4 repetições, que é o número de blocos. E vai subtrair o quê? Vai levar ao quadrado esses valores que a gente tinha somado lá na linha do quadro. Vai somar eles, dividir por 4 e vai subtrair a correção. Então, o resultado dessa soma de quadrados do tratamento não corrigida vai ser subtraído da correção e a gente vai obter de soma de quadrados corrigida 7,1667. A soma de quadrados de bloco, quando a gente sai de um bloco para o outro, a gente tem o que também? Bloco mais resíduo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular também por uma soma de quadrados, mas agora, em vez de a gente somar os valores lá da linha daquele quadro, nós vamos somar o que a gente tinha obtido de soma das colunas. Então, a gente tem 4 valores, porque a gente tem o quê? 3 repetições dentro de cada bloco. Então, a gente vai dividir embaixo por 3, que corresponde ao número de tratamentos. E tem muita gente que confunde, porque vê 4 números aqui em cima, divide por 4. Lá no tratamento, que era dividido por 4, divide por 3. É aí que a maioria dos erros ocorrem em exercícios desse tipo, quando a pessoa está treinando para aprender, né? Então, essa soma de quadrados de bloco não corrigida vai dar 29.481,333, subtraindo a correção, ela vai para 473. A soma de quadrado do resíduo é o quê? Uma medida de dispersão que está associada àquela fonte de variação que a gente coloca no quadro, que é a não controlada, não corrigida no experimento, né? Então, ela vai tentar explicar o quê? A variação que não pode ser explicada nem pelo bloco, nem pelo tratamento. Então, em experimentos em DBC, a soma de quadrado do resíduo não vai ser mais só soma de quadrado total menos soma de quadrado do tratamento, que é o que a gente fez anteriormente em delineamento inteiramente casualizado. Agora, a gente tem que subtrair, para obter a soma de quadrado do resíduo, da soma de quadrado total, também a soma de quadrado de bloco, além da soma de quadrado de tratamento. Então, como que a gente calcula ela? O valor que a gente tinha obtido lá para soma de quadrado total, 939,6667, subtrai soma de quadrado do tratamento, 7,1667, e subtrai também a soma de quadrado de bloco, 473. E aí a gente fica com 459,6667.
7,5. Só que a soma de quadrado ela é muito influenciada pelo tamanho da amostra. A gente precisa de uma medida de dispersão que ela não possua esse viés. Então, a gente divide essa soma de quadrados pelos graus de liberdade. Então, o quadrado médio do tratamento é o quê? Soma de quadrado do tratamento dividido pelos graus de liberdade do tratamento. Então, 7,1667 dividido por, são 3 tratamentos, menos 1, 2, então dividido por 2. Então, vai ficar 3,5833. Já a soma de quadrado do resíduo era o quê? A soma de quadrado de 459,5 dividido pelos graus de liberdade, que são 6. Então, fica 76,5833. E o nosso F tabelado, quanto que ele vale? Como que a gente encontra ele? A primeira coisa que a gente tem que fazer é buscar uma tabela unilateral da distribuição F ao nível de 5% de probabilidade. Então, que é o nível que a gente pré-definiu. E aí, o que a gente tem que fazer uma vez que a gente acha essa tabela? A gente tem que pegar o número de graus de liberdade do numerador e escolher qual a coluna por ele, e o denominador escolher qual a linha. Então, quem que é o numerador no nosso teste? Nosso teste é o quê? O nosso F calculado é tratamento sob resíduo. Então, qual que é o número de graus de liberdade do tratamento e qual que é o número de graus de liberdade do resíduo? Do tratamento, são 3 menos 1, 2. Então, a gente tem que buscar o 2 na coluna, que é essa aqui. E o do resíduo? Do resíduo eram 6. Então, a gente tem que buscar o 6 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. 6. Então, basta a gente unir as linhas e colunas, que a gente vai encontrar aqui, ó, 5,143. Esse vai ser o nosso F tabelado. O F calculado foi menor do que o F tabelado, então a gente não rejeita a H0. As médias são estatisticamente iguais. Como que fica o nosso quadro da ANOVA que nós fomos montando? Então fica da seguinte forma: a gente tem o tratamento, o bloco, o resíduo e o total. A gente foi lá e primeiro calculou os graus de liberdade e incluiu aqui. Depois a gente pega a soma de quadrado, divide a soma de quadrado pelo grau de liberdade para obter o quadrado médio, faz isso para o tratamento e faz isso para o resíduo. Aqui foi feito também para o bloco. Qual a utilidade de se fazer para o bloco? Você poderia dividir esse quadrado médio pelo quadrado médio do resíduo. Então, o quadrado médio do bloco dividido pelo quadrado médio do resíduo daria um F que a gente poderia ver se ele é significativo ou não. Qual que é a utilidade de fazer isso? Se ele não for significativo, a gente não poderia remover o bloco, porque a casualização já foi feita considerando blocos e não em delineamento inteiramente casualizado. Então, por que eu faria o teste se o bloco não é o meu interesse? Eu só coloquei ele para corrigir. Eu posso fazer o teste para futuramente eu ver se eu vou levar em conta de novo um futuro experimento o bloco nessa área, ou se eu tenho que verificar se esse bloco não foi inserido errado e talvez exista uma outra posição, uma outra forma que existe esse efeito, ou mesmo eu perceber que não existe na área necessidade de bloco e passar a fazer futuros experimentos em delineamento inteiramente casualizado. Então eu poderia testar aí para verificar. A nossa análise começou com as hipóteses e ela vai terminar com a conclusão. O F calculado foi menor que o tabelado, então não se rejeita H0, mas também você pode colocar assim que para mim está tudo bem, aceita-se H0 no nível de 5% de probabilidade pelo teste da análise de variância. Então, o que isso quer dizer? Que não existem diferenças entre os tratamentos A, B e C na produção de matéria seca por hectare ao nível de 5% de probabilidade pelo teste F. Ou seja, as adubações testadas não influenciaram a produção de matéria seca por hectare. Então, quer dizer que tanto o nosso controle
negativo, que era não adubar, quanto o nosso controle positivo, que era a adubação tradicional feita na área com adubo químico, deram o mesmo resultado que a utilização do esterco na adubação, né? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que tanto para você utilizar o esterco na área, quanto para você utilizar a adubação química que está sendo utilizada na área, você tem custos para isso. Então, é muito melhor você ficar com o quê? Com o controle negativo, não fazer nada, porque não fazer nada dá o mesmo resultado. Então, tem que levar essas coisas em consideração e ver para que serve aquele resultado, o que ele nos diz, seja economicamente, seja socialmente, seja o que for, o que você pode trazer de conclusão e como ela pode impactar a vida das pessoas, né? Então, a estatística ela serve para isso. Eu estou dizendo que não adubar sempre dá o mesmo resultado que adubação química ou adubação orgânica. Não estou falando nada disso. Eu estou falando que para essa cultura específica, nessa condição que a gente não informou aqui quanto que era o volume de adubo por hectare, a gente não informou o que tinha nesse adubo, a gente não informou o tipo de solo, a gente não informou teor de argila no solo, a gente não informou a análise química desse solo previamente feita. Então, esse experimento, a gente tem que tomar cuidado na extrapolação, principalmente nesses experimentos com culturas vegetais de interesse zootécnico, porque a gente tem que pensar em todas as condições na hora de extrapolar os resultados, né? Então, às vezes, uma área que fosse mais exigente poderia encontrar um resultado diferente. Então vai encontrar? Não sei, você tem que testar. Uma área, um nível maior de adubação, vamos supor que aqui fosse um volume muito pequeno de adubo, e talvez por isso não tenha encontrado. Se você talvez fosse um volume maior, talvez você poderia encontrar. Pode ser. Claro, você tem que tomar cuidado para não fazer um artigo científico e você escrever no final, conclui que não se rejeita H0. Aí você vai lá e fala no artigo, por exemplo, que a adubação orgânica ou a química, você fala que é melhor, cita algumas pessoas e fala que o seu trabalho só não encontrou resultado porque você trabalhou com um volume muito pequeno de adubo muito pouco. Isso aí é matar a estatística. Por quê? Você só pode fazer a inferência final, a sua conclusão, ela tem que ser a respeito do que você encontrou nas condições que você encontrou, podendo extrapolar o máximo dentro do razoável. Então, obviamente, você também não pode extrapolar para mais. Mas você também não pode fazer alusões a algo que você não testou. E a sua conclusão ser baseado em referências a outro trabalho em que você diz que o seu tem demérito e que os outros é que valem, que você deveria ter achado aquele resultado, só não achou porque você delineou mal. Então, você planejou mal o seu experimento e utilizou níveis baixos. Não faz sentido. Se você queria testar níveis baixos, era esse o sentido do seu experimento, você achou o resultado, que não dá diferença. Então, tome muito cuidado para não concluir fora do seu resultado da análise estatística. É muito comum você ver trabalhos em que o resultado, a discussão do resultado e depois a conclusão, ela tenta negar o resultado da análise de variância. O que, na verdade, esse equívoco em redação acaba fazendo é dizer para o revisor da revista: olha, meu trabalho foi feito errado, é ruim, você não deveria aceitá-lo, porque ele diz que você acaba falando que você deveria ter feito outros testes ou utilizado outros níveis ou outra situação, outras condições. Então você fala, por favor, não aceite o meu trabalho porque eu fiz errado. E então não é assim. E infelizmente a gente ainda vê trabalhos assim serem publicados, sendo que o cara ainda deu tudo para o revisor negar o trabalho e o trabalho ainda é publicado. Não faz sentido nenhum. Como fica o nosso quadro da ANOVA que nós fomos montando?
Então fica da seguinte forma, a gente tem o tratamento, o bloco, o resíduo e o total. A gente foi lá e primeiro calculou os graus de liberdade e incluiu aqui. Depois a gente pega a soma de quadrado, divide a soma de quadrado pelo grau de liberdade para obter o quadrado médio, faz isso para o tratamento e faz isso para o resíduo. Aqui foi feito também para o bloco. Qual a utilidade de se fazer para o bloco? Você poderia dividir esse quadrado médio pelo quadrado médio do resíduo. Então, o quadrado médio do bloco dividido pelo quadrado médio do resíduo daria um f que a gente poderia ver se ele é significativo ou não. Qual que é a utilidade de fazer isso? Se ele não for significativo, a gente não poderia remover o bloco, porque a casualização já foi feita considerando blocos e não em delineamento inteiramente casualizado. Então, por que eu faria o teste se o bloco não é o meu interesse? Eu só coloquei ele para corrigir. Eu posso fazer o teste para futuramente eu ver se eu vou levar em conta de novo um futuro experimento o bloco nessa área, ou se eu tenho que verificar se esse bloco não foi inserido errado e talvez exista uma outra posição, uma outra forma que existe esse efeito, ou mesmo eu perceber que não existe na área necessidade de bloco e passar a fazer futuros experimentos em delineamento inteiramente casualizado. Então eu poderia testar aí para verificar. Se por algum motivo a gente quiser testar também o efeito do bloco, o que a gente tem que fazer? A gente tem que encontrar o F calculado para o bloco e o F tabelado para o bloco. Por que a gente faria isso? Olha, para esse experimento não adianta você, por exemplo, descobrir que o bloco não deu significativo e tentar remover ele. Não tem como, a gente já falou isso. Mas você poderia querer saber se esse bloco que você utilizou ele foi útil e no futuro você deveria utilizá-lo de novo. Caso o resultado seja não significativo, você pode pensar na possibilidade de remover esse bloco num futuro experimento. Esse aqui já foi, já restringiu a casualização, mas num futuro experimento, então você vai pegar também a tabela unilateral, distribuição F, considerando 5% de probabilidade também. Então, só que agora os graus de liberdade do numerador são o quê? 4 menos 1, 3, porque tinham 4 blocos. O resíduo continua sendo 6 graus de liberdade. Então, você vai unir. O numerador passa a ser o do bloco e o denominador passa a ser o do resíduo. Você vai unir os dois aqui. E você teria 4,757. Então, se o resultado for significativo, provavelmente no futuro seria interessante você de novo restringir a casualização e trabalhar com esses mesmos blocos. Caso não for, você deve considerar bem a possibilidade de não trabalhar com esses blocos que você escolheu e verificar se a área não é homogênea ou se a heterogeneidade acabou não sendo contemplada e você dividiu os blocos de forma inadequada. A atividade avaliativa dessa semana consiste em buscar um artigo científico com DOI na sua área de conhecimento, seja ela nutrição de ruminantes, nutrição de monogástricos, seja bem-estar animal. E aqui eu coloquei de uma forma um pouco diferente, né? Seja com aves, bovinos de porte, balinos, caprinos, coelhos e assim vai. E aí você vai postar no nosso chat de discussão da turma o link do artigo com os seus comentários, elogios e ou críticas. E aí você vai pôr no seguinte formato o post. Primeiro você vai escrever artigo DBC para começar o post, ponto e vírgula. Depois você vai colar o DOI do artigo, ponto e vírgula. E depois você faz os seus comentários, sejam elogios ou críticas construtivas. E aí a gente pode comentar um sobre o trabalho do outro, ler e estimular o nosso aprendizado. A regra, o artigo deve conter ao menos uma análise de variância em delineamento em blocos casualizados. Por quê? Porque é o que a gente está vendo nessa semana. E o prazo para realizar essa atividade é de 1 semana, porque se você continuar postando quando a gente já estiver olhando outro assunto, pode dispersar em vez de ajudar a concentrar e focar naquele assunto da semana. Terminamos mais uma parte da disciplina. Ficou alguma dúvida? Se tiver ficado, por favor, entre em contato e exponha sua dúvida.
de preferência no fórum de discussão, porque é um local em que outros colegas também podem opinar. E a dúvida de um pode ser também a dúvida do outro, ou um pode ter a solução para o problema do outro e pontos de vista diferentes com ideias interessantes para a gente poder enriquecer o nosso conhecimento juntos. Não deixe de estudar também materiais de referência que estão disponíveis no plano de ensino da disciplina e fazer os exercícios. Eu estou à disposição. Qualquer dúvida, até a próxima.